Bom, nós conversávamos a respeito, então, da extinção do monopólio estatal do petróleo no governo Fernando Henrique Cardoso. E ligávamos esta extinção do monopólio estatal do petróleo à necessidade de abertura da economia econômica, a necessidade de abertura econômica do Brasil ao capital estrangeiro. Isso por quê? Nós temos que observar que o mercado internacional de combustíveis ele é representado por um número muito pequeno de empresas. No passado já foram 7, eram as chamadas 7 irmãs, eram 5 empresas dos Estados Unidos, 2 europeias, então formavam esse cartel internacional que controlava a exploração e a comercialização do petróleo no mundo inteiro. Bom, esse quadro mudou? Mudou em parte. Existem hoje aí outras empresas petrolíferas pelo mundo, mas a verdade é que aquelas antigas chamadas 7 irmãs continuam com uma influência muito grande no mercado de petróleo. Então nós não podemos esquecer que este é um mercado oligopolizado. Não foi à toa que o Brasil, em momentos anteriores, para garantir o abastecimento de petróleo, o abastecimento de combustível, adotou o sistema do monopólio estatal. Diga-se de passagem, não era exclusividade do Brasil. Já nos anos de 1930, a Bolívia adotou esse sistema, o México em seguida, o Brasil já nos anos 50. No Oriente Médio, nós vamos observar que ainda hoje a exploração petrolífera é feita em grande parte a partir de empresas estatais que cobram royalties ali das empresas estrangeiras. Bom, então você abre o mercado para a exploração do petróleo no Brasil a empresas estrangeiras, é evidente que essas empresas, ao instalarem aqui, ao iniciarem as suas operações no Brasil, vão trazendo os seus dólares. Então é aquela situação que nós já falávamos, a necessidade de paridade com o dólar. Mas essa paridade, ela não é mantida pela produção, não. Isso porque nós já falamos aqui, é a questão da visão monetarista neoliberal. Você valoriza o capital, você precisa ter esse capital, você precisa provocar rendimentos nesse capital, para que você tenha a sustentação de um modelo econômico, como foi o caso aqui do Plano Real. Bom, um segundo ponto, ou segunda âncora do Plano Real, o equilíbrio orçamentário. Bom, falando de um modo geral, essa ideia de equilíbrio orçamentário deveria ser o quê? O Estado só pode gastar dentro do que vai arrecadar. Mas aí vem um grande mistério. Do ponto de vista da arrecadação, você tem que pensar da seguinte forma. Nós estamos falando de um país com características econômicas típicas aqui de um país não desenvolvido, de um país que já podemos classificar subdesenvolvido, terceiro mundo, enfim, o que for. Mas é um país principalmente endividado. Então, grande parte do que é arrecadado pelo governo, ele precisa ser direcionado para o pagamento da dívida, no caso aqui, neste momento, no pagamento da dívida externa. Então, equilibrar arrecadação com gasto é uma ginástica muito complicada para um país endividado, como é o caso do Brasil. Nós vamos observar que esse equilíbrio orçamentário, ele vai necessariamente implicar, para sobrar dinheiro, para cumprir os compromissos com a dívida externa, ele vai implicar em cortes. Então daí o discurso do Estado gigantesco, do Estado que gasta muito, isso normalmente vai ser direcionado para legitimar o corte, principalmente no setor social. Nós precisaríamos então observar o seguinte, esse equilíbrio orçamentário ele visa principalmente que os recursos arrecadados sejam suficientes para o pagamento das dívidas. Isso foi uma característica, sim, do Plano Real.
esta tentativa de equalizar, o equilíbrio orçamentário, gasto e arrecadação, ele gera, e ele foi fundamentado também no aumento da carga tributária. Olha, um assunto aí que continua ainda hoje palpitando aí, continua ainda hoje circulando a imprensa, E também, como já disse, a contenção de investimentos em áreas sociais. Olha aí o problema da segurança pública, olha aí o problema da saúde, ainda hoje. É bem verdade que o governo Fernando Henrique tentou, de alguma forma, iniciar, quando nós falamos em cortes dos gastos sociais, nós não podemos esquecer que o governo Fernando Henrique ele inicia um processo de compensação. Você tem um desemprego, você tem um salário baixo, mas inicia-se um processo de compensação no qual a pessoa recebe aquelas famosas bolsas, aqueles auxílios que o Estado oferece à camada mais pobre da população para que consiga sobreviver. E isso inicia-se no processo no governo Fernando Henrique Cardoso. Bom, um outro ponto é a contenção do crédito. Nós estamos falando aí de uma economia recessiva, da necessidade de acúmulo de recursos para pagamento de dívidas, Então, a contenção do crédito, ela tem também a ver, com o aumento da taxa de juros. O governo Fernando Henrique, do ponto de vista econômico e de política econômica, ele vai seguir, então, esse ponto. Ou seja, nós devemos observar que coincide o primeiro governo Fernando Henrique e o último com dois pontos interessantes. No primeiro, nós vamos encontrar o ápice do neoliberalismo na América Latina. Na Argentina, com o Menem, no Peru, com o Fujimori, no Chile, continuando lá, ainda aquela política do Pinochet, vamos encontrar, enfim, por toda a América Latina, a América do Sul, a América Latina também, políticos comprometidos com esse discurso, com o discurso neoliberal, de abertura da economia ao capital externo, de diminuição da presença do Estado na economia, enfim. Agora, é no final do governo Fernando Henrique Cardoso também que nós vamos observar um desgaste muito grande no discurso neoliberal. E não é somente na América do Sul. Nós vamos observar esse desgaste no discurso neoliberal por todo o planeta, na Europa, nos Estados Unidos e, por que não, no Brasil. Na América do Sul, aqui, algum dos nossos vizinhos, só para lembrar, é o governo de la Rúa vai simbolizar o fim da política neoliberal na Argentina. O governo de la Rúa, que através do seu ministro da Fazenda, Domingos Cavallo, que nome curioso esse, promove um plano econômico seguindo próximo daquele que foi o modelo Collor, que foi confiscar o dinheiro que estava depositado nos bancos. Isso gerou na Argentina uma crise política muito séria, porque no governo Menem, mesmo no governo de la Rúa, os argentinos foram incentivados a adquirir dólares, a economia estava dolarizada, todos trocavam seus pesos por dólares, e depositavam, isso era permitido depositar na rede bancária oficial. Quando o governo precisou desses recursos, para sanar sua dívida, para cumprir ali seus compromissos, não teve nenhuma hesitação, confiscou esse dinheiro do povo argentino. Isto, na Argentina, provocou uma verdadeira revolução. O governo de la Rúa sofreu pressões, isso somado com o desemprego, somado com o problema da miséria que aumentava, de la Rúa foi obrigado a renunciar ao cargo. E aí marca o fim do discurso neoliberal enquanto política de Estado na Argentina. Situação próxima também, viveu o Peru com a queda de Fujimori, que recentemente retornou ao país para ser preso, veja você, preso, acusado de crimes os mais
variados. Também na Venezuela, num período bem próximo também com a ascensão de Hugo Chávez à presidência da República, e mais recentemente na Bolívia com Evo Morales, mas não só pela presença de Evo Morales, mas em momentos anteriores, como a Guerra do Gás, enfim, foram situações que marcam lá na Bolívia uma crise muito forte do discurso neoliberal, e agora, recentemente também, no Equador, né, quando assume também a presidência da República, um político comprometido em oposição ao discurso neoliberal. Então o governo Fernando Henrique Cardoso, ele passa por esse momento, né? No início, o ápice do discurso neoliberal, e nós vamos observar uma decadência do discurso neoliberal, exatamente acompanhando aí o final do governo Fernando Henrique Cardoso. Tanto que a primeira eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, ela tem bem um gosto, ela segue bem essa situação que já se observava pelo mundo afora, de desgaste, né, do modelo neoliberal. Embora, isso nós vamos ver mais adiante, o governo Lula da Silva continuasse, de certa forma, praticando o que foi estabelecido nos dois governos que o antecedeu, não é? Bom, o governo Fernando Henrique Cardoso, neste caso, marca a adesão do Brasil ao neoliberalismo, não é? O neoliberalismo, ele tem a sua grande marca no governo Fernando Henrique Cardoso, mas não podemos esquecer, esse discurso neoliberal tem o seu início lá no governo Fernando Collor de Mello, que inicia todo esse processo de afastamento, vamos dizer assim, do Estado da economia. E é interessante isso, apenas para encerrar essa nossa conversa sobre estes governos, que tanto na ditadura militar, quanto no governo Fernando Collor, quanto no governo Fernando Henrique, o discurso é interessante porque fala-se em liberalismo, fala-se em liberdade, etc. No entanto, a presença do Estado tem um sentido só, né? É desnacionalizar a economia, das formas e com as características que nós já observamos.